Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e compartilhar com vocês o estudo da Palavra de Deus. Não há nada mais precioso para a vida do cristão do que estudar a palavra, de conhecer a palavra, mergulhar na palavra. É um modo da gente ouvir Deus falar, é um modo da gente construir a nossa intimidade com Deus. Falar da Bíblia, estudar a Bíblia, examinar a Bíblia, compartilhar o conhecimento bíblico é um ingrediente muito importante da nossa espiritualidade cristã. Nós estamos seguindo uma sequência de estudos bíblicos sobre oração, que é um outro aspecto da nossa espiritualidade. Eu tinha um professor que dizia que a vida cristã é como um avião, possui duas asas. Um é a palavra de Deus e o outro é a oração. Bom, eu não sei como é que você entendeu isso, mas um avião não consegue voar com uma asa só. É preciso das duas. E nosso objetivo nesse estudo bíblico aqui é aprofundar o nosso conhecimento a respeito dessa experiência profunda que o Senhor nos propôs de conversarmos com Ele, de abrirmos nosso coração diante dele. E eu convido você a fazer essa jornada conosco. Serão apenas 4 aulas e essa é a segunda aula desse breve curso sobre oração. Eu tenho certeza que esse curso não vai fazer você orar mais, porque é o que você precisa tomar uma decisão. Isso é uma decisão sua, totalmente sua. Também esse estudo não vai fazer você orar melhor, porque também não existe um indicador de qualidade para a oração. Oração é experiência com Deus, é intimidade com o Senhor. A gente desenvolve quando a gente está na presença dele com sinceridade. E com certeza essa oração não vai fazer de você um crente melhor do que ninguém. Vai fazer de você uma pessoa que confia cada vez mais na graça de Deus, uma pessoa que tem intimidade com Deus. Esse é o propósito da oração. É para isso que a gente ora. Nós temos utilizado alguns materiais para o nosso estudo. O primeiro deles é a apostila que está no nosso blog. Você consegue essa apostila gratuitamente. Ela está em PDF e você pode ler no seu computador, no seu celular, no seu tablet, onde você quiser. Fique à vontade. É um presente da nossa igreja para você que estuda a Bíblia com a gente. Para você ter acesso, você tem que ir ao nosso blog, na página de estudos. O link está aqui embaixo e ali acessar o tema da oração. A apostila está ali disponibilizada. Você pode baixar, imprimir, salvar no seu equipamento, compartilhar com os seus amigos, com o seu grupo da igreja, com seus irmãos na fé. Pode deixar salvo no seu equipamento como uma biblioteca. É um material para abençoar a sua vida, ok? A outra coisa que nós temos para facilitar o nosso estudo é a apresentação da nossa aula. Nós sempre fazemos a apresentação da aula em PowerPoint, em forma visual, para que você acompanhe o texto da aula aqui visualmente. Nós acreditamos que a aprendizagem ela se dá por múltiplas formas. Ela não é apenas uma coisa. Tudo que a gente aprende só ouvindo, a gente absorve muito pouco. Mas quando a gente utiliza outros sentidos na aprendizagem, como a visão e outros sentidos, nós começamos a ampliar a nossa capacidade de conhecimento. Então vamos lá, vamos colocar aqui agora a nossa apresentação para que vocês possam acompanhar a aula de hoje.
nós vamos falar nesta aula de hoje a respeito do tema da oração uns pelos outros. Orar, acima de tudo, é orar por alguém, orar pelo outro, mas também é orar por nós e permitir que outros orem por nós. É contar com essa rede de compartilhamento de oração que só a vida cristã, só a jornada com Deus permite que ela aconteça. Como nós fazemos sempre, temos 2 textos para aquecer a nossa curiosidade. O primeiro encontra-se numa tradição, é um costume. Eu li isso não sei quando, não sei onde. Eu tenho guardado no meu banco de dados de ilustrações. Sim, eu tenho um. Já vou colecionando há muitos anos com mais de 2.500 ilustrações. Um dia um colega, pastor, pediu para que eu compartilhasse. Ele disse, ora para que o Senhor me leve para a eternidade. Só assim poderei compartilhar. É um material que eu utilizo para todos os meus trabalhos, mensagens, escritos, estudos que eu tenho desenvolvido. O autor é anônimo e alguém disse assim, Senhor, dá-me um coração de fogo para o teu serviço, um coração de amor para com o meu próximo e um coração de ferro para comigo mesmo. Essa oração deveria ser feita por todo cristão, toda cristã, em todo lugar e em todo tempo. Isso quer dizer que quando se trata do serviço do Senhor, nós precisamos ser mais aquecidos, mais vibrantes, mais quentes. Quando se trata do nosso próximo, nós precisamos ser mais amáveis, mais cordiais, agirmos com o coração. E quando se trata de nós mesmos, precisamos ser mais rigorosos, mais rígidos, mais cautelosos, mais firmes em relação a nós mesmos. Não em relação ao próximo, não em relação à obra de Deus. Por favor, não é o contrário. Tem gente que ora assim, Senhor, me dá um coração de ferro para o teu serviço, um coração de fogo com o meu próximo e um coração de amor para mim mesmo. Não faça essa oração. Essa oração não vai passar do teto, como era uma brincadeira assim que eu me converti. A oração que você precisa fazer é dá-me um coração de fogo para o teu serviço, um coração de amor para com o meu próximo e um coração de ferro para comigo mesmo. Esses textos também são acompanhados de um versículo da Bíblia para a gente pensar. Ezequiel 22:30, o Senhor diz através do seu servo, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum. No tempo do profeta Ezequiel, isso no tempo do profeta Ezequiel, tá bom, meu irmão, minha irmã? Deus não encontrou pessoas que seriam capazes de interceder umas pelas outras, que fossem pessoas que pudessem se colocar na brecha, na passagem, no ali entre o outro e a graça. Não, a palavra de Deus diz que Deus não encontrou ninguém que pudesse orar pelo outro, de fazer essa oração intercessória, de alguém que fosse capaz de se colocar na sensibilidade da dor do outro. Mas isso foi na época de Ezequiel. Acho que não é hoje, né? Acho que nós estamos falando com cristãos e cristãs que sabem o valor da oração, que sabem a importância de nós orarmos uns pelos outros,
e fazermos da oração intercessória a nossa uma espécie de estilo de vida. Então vamos partir para o nosso conteúdo da nossa aula de hoje sobre esses princípios da oração uns pelos outros. Para mim, meus irmãos, orar na perspectiva de Deus, como nós vimos na aula passada, implica em orar uns pelos outros. Você orar por alguém. Orar não é você fazer uma lista de petição diante de Deus por você, mas é orar por alguém. É você se colocar na posição do outro e pedir que Deus o abençoe, que Deus atenda à necessidade do outro. Ah, mas eu estou proibido de orar por mim? Não, você não está proibido. É claro que a gente precisa também orar por nós mesmos. Mas o que a palavra de Deus nos propõe é a oração mútua. A oração que é capaz de ouvir a voz do outro e colocar-se no lugar do outro perante Deus. Essa oração mútua, esse orar uns pelos outros, é o grande desafio que a palavra de Deus nos coloca em relação à vida de oração. A oração uns pelos outros também é chamada de intercessão. É assim que a igreja aprende, né? Vamos fazer uma oração intercessória. É aquela oração no meio do culto, em que a gente coloca os nossos pedidos e os irmãos oram uns pelos outros, os irmãos oram por eles. É bacana isso, acho que isso é uma atividade bastante didática para a gente aprender a orar uns pelos outros, a fazer a intercessão, a incluir a prática da intercessão nos nossos hábitos de oração. Oramos intercessoriamente quando nos colocamos no lugar das necessidades do outro. Orar intercessoriamente não é fazer uma lista de pedidos para Deus, mas é você sentir a dor do outro, é você pedir como se fosse para você, como se você fosse o alvo da bênção divina. Paulo a Timóteo diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Quanta gente que precisa de oração nessa lista. Quanta gente que a gente vê que precisa que nós oremos por elas. São pessoas que têm responsabilidades, pessoas que passam por necessidades, pessoas que nos afligem, pessoas que sofrem aflições, pessoas que querem uma vida de santidade, pessoas que buscam uma vida mais pura na presença de Deus, pessoas que lutam por dignidade. Quanta gente precisa das nossas orações. A lista é grande, não é verdade? Quais são os motivos para orarmos uns pelos outros? Anote essa lista, veja quantos motivos nós temos para orarmos uns pelos outros. Primeiro, orar para que as pessoas da igreja cresçam no amor de Deus e ao próximo. Essa é uma oração que precisamos fazer continuamente. Orar pela genuína unidade na vida da igreja, despertamento espiritual, para que nós sejamos uma família de fé encorajada. Ore para que haja um espírito de alegria e humildade durante todo o tempo com as pessoas que você convive. Ore para que Deus continue a fazer a sua igreja crescer. Ore para que Deus ajude sua igreja a estender sua influência a toda a comunidade. São motivos claros de necessidades que na vida comunitária nós descobrimos. Mateus 7,11, Jesus ensina assim: se vocês, apesar de serem maus,
sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus é rico em responder às nossas orações. Uma experiência que precisamos fazer é acionar a oração da fé. A expressão oração da fé é uma oração muito comum entre os crentes, principalmente aqueles crentes mais avivados. Mas ela não é uma especialidade de algum grupo religioso. A oração da fé é a oração feita por aquele que crê. É a oração da Bíblia que a palavra de Deus coloca diante de nós. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, quando estamos diante de uma circunstância difícil, aos nossos olhos, na qual somente uma intervenção divina seria capaz de trazer solução, devemos usar o recurso da oração da fé. A palavra de Deus diz lá em Tiago 5,15: a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Se a Bíblia fala de uma oração feita com fé, é sinal que existe a oração que é feita sem fé. E a oração da fé, ela lembra a gente que quando nós estamos diante do Pai, é preciso a gente depositar toda a nossa confiança no poder gracioso dele. O que é a oração da fé? Anote algumas explicações. A oração da fé é semelhante à oração que Daniel se propôs a fazer quando estava passando por um momento de grande aflição. Algumas coisas marcaram esse jeito de Daniel orar quando ele estava vivendo numa aflição. Em primeiro lugar, Daniel discerniu que havia alguma coisa que precisava da intervenção divina, que só Deus poderia resolver. Daniel teve o discernimento ao examinar a palavra de Deus para entender aquele período de cativeiro. Diz a palavra de Deus assim, lá no livro de Daniel, capítulo 9, verso 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. 70 anos, é muito tempo. É muito tempo para sofrer, é muito tempo para chorar, é muito tempo para ter perdas. 70 anos de cativeiro, vivendo como escravos, vendo a sua terra natal ser destruída pelo inimigo. Em segundo lugar, a partir desse discernimento, Daniel começa a buscar o Senhor. E ele faz isso com intensidade. Ele clama, ele jejua, ele se humilha. E ele clama ao Senhor para que o cativeiro pudesse acabar rapidamente, para que aquele cativeiro não durasse tanto. Daniel 9:3. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas, sinal de humilhação. Em terceiro lugar, Daniel confessou que o povo tinha problemas e que era talvez bem possível que numa questão de méritos o povo até merecesse aquilo por qual eles estariam passando. Daniel confessou as falhas do povo de Deus
Mas ele fez isso não para apontar o dedo para os outros, mas para reconhecer que a falha do povo de Deus era a falha dele mesmo. Era como se fossem aqueles erros os seus próprios erros. Ele diz lá nos versículos 4 e 6 do capítulo 9: Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: Ó Senhor Deus, grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o povo dessa terra. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias que nos envolvem e esquecemos que nós temos parte nisso, que nós somos parte do problema e que nós precisamos nos colocar diante de Deus para reconhecer qual é o nosso papel nessas situações que envolvem a toda a coletividade. Bem, gente, Daniel fez a oração da fé. Essa foi a oração da fé, aquela que nós estamos aqui propondo aos irmãos e irmãs para que façam diante de Deus. Que você possa entender por que você está passando essa situação que você está passando agora. Entender que é preciso que você assuma uma posição de buscar ao Senhor com sinceridade, com autenticidade. E é preciso que você se abra sem hipocrisia, entendendo que você é parte do problema, mas também a sua oração é parte da solução. Como fazer a oração da fé? Você tem ideia? Olha, se nós fôssemos num grupo pentecostal, um grupo de avivamento, um grupo mais inflamado espiritualmente, diria que é você fazer aquela oração barulhenta, daquele cântico tão lindo que a igreja cantava, né? Onde está aquele povo barulhento? Não, mas a oração da fé não é isso. A oração da fé não é você orar fazendo muito barulho. Não é. A oração da fé, ela é, acima de tudo, a oração que nós fazemos quando nos voltamos para o Senhor com o desejo de buscar, de encontrar uma resposta. Fazemos a oração da fé quando voltamos a face e o coração para o Senhor, a fim de buscar resposta em Deus. É isso que é orar pela fé. Quando você busca o Senhor com sinceridade, esperando encontrar a resposta dele, não a sua. Porque realmente nós temos algumas respostas no coração da gente. Tem coisas que a gente acha que seria mais fácil se fossem resolvidas daquele modo que a gente gostaria. Mas a oração da fé não é isso. A oração da fé é você abrir o seu coração totalmente para permitir que Deus faça o que ele gostaria de fazer. Daniel, na sua oração da fé, ele fez isso por 21 dias seguidos. Ele, durante 21 dias, ele orou daquele jeito, com súplica, jejum e humilhação. Durante 21 dias. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas orando. 3 semanas dá 21 dias, não é?
Olha que não tem nada aqui de cabalístico, nem místico nessa numerologia, não. São 3 semanas. Ele tomou a decisão, eu vou fazer isso. E ele foi lá durante 3 semanas buscando insistentemente ao Senhor. Nesse tempo, Deus manda uma resposta. Essa resposta vem através do anjo do Senhor, que o visita. O visita para falar com ele face a face. É Deus falando com ele. Olha que experiência maravilhosa. Isso, gente, quando eu li pela primeira vez, disse, a oração é isso que eu estou buscando. Ele disse, o anjo, Daniel, olha que coisa linda, meus irmãos. Ouvir isso do mensageiro de Deus. Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. E aí Daniel diz que quando o anjo falou isso, ele se prostrou de pé, tremendo. Eu acho que eu também estaria da mesma forma, tremendo igual vara verde, coração acelerado. E o anjo prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Não tenha medo. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Amém? Eu tenho uma ideia, é uma ideia minha, tá bom? Pode ser até que eu esteja exagerando. Eu imagino Deus mobilizando um exército de anjos quando um crente dobra os seus joelhos buscando a direção de Deus. Eu imagino. É minha imaginação. E você, o que você imagina? Daniel recebeu a visita do anjo que disse, desde o primeiro dia, Daniel, a sua oração está sendo ouvida e eu fui encarregado de vir até você em resposta às suas orações. Gente, isso me dá a ideia do seguinte, o diabo não gosta da oração da fé, e é por isso que ele vai colocar sempre obstáculos a essa ação de Deus entre a gente e o cuidado de Deus sobre a nossa vida. De múltiplas formas, de muitos jeitos, que a gente não consegue ver. E nem adianta ficar pensando que o diabo vai vir pintado na tua frente. Não, muito pelo contrário. Podem ser circunstâncias, podem ser pessoas queridas, às vezes até pessoas usadas, pessoas que são tementes a Deus, seriam usadas por Satanás para atrapalhar o projeto de Deus na tua vida. Sim, é possível que isso aconteça, mas é preciso que você tenha discernimento para poder perceber essas maquinações de Satanás em relação à sua confiança no poder de Deus. Era o período em que o príncipe da Pérsia, que era um déspota, um poderoso, resistiu ao Senhor. E ele fez isso no mesmo período em que Daniel orava ao Senhor. No mesmo número de dias, você vai encontrar isso lá no versículo 13, quando diz que o príncipe da Pérsia fez com que o anjo trabalhasse mais. O anjo trabalhasse em dobro para poder a vontade de Deus ser realizada. Isso, meus amados irmãos, me leva a entender o seguinte: essa ideia da oração da fé
conforme foi feita por Daniel, me leva a entender que o exercício da oração da fé, ele é confiante e persistente. Quando fazemos a oração da fé, podemos estar certo que Deus estará trabalhando ou pelejando por nós. Foi isso que Jesus quis deixar claro quando ele contou a parábola do juiz iníquo. Lá em Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8. Dá uma examinada lá, faça uma leitura ali daquela situação da viúva que precisava muito da solução de um problema judicial e o juiz demorava a dar resposta. E ela ia insistentemente procurar o juiz, até que o juiz se cansou daquela situação e resolveu atender somente para se livrar daquela, eu vou usar a palavra porque é exatamente isso que alguém diria, daquela pessoa chata que já estava se tornando inconveniente de tanto insistir com suas petições. E aí Jesus explica: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Que palavra bonita de Jesus, né? É assim, olha, Jesus, o Pai não é um juiz iníquo, ele é um justo juiz. E como justo juiz, ele não vai fazer a gente esperar por muito tempo, não. Ele vai socorrer, ele vai continuar agindo em favor daqueles que o buscam. Essa oração perseverante, a oração da viúva diante do juiz iníquo, o clamor até que uma resposta de Deus chegue, essa é a verdadeira expressão de quem busca ao Senhor com fé, sem desanimar. Esse é o sentimento de fé que ele deseja encontrar entre seus escolhidos quando voltar. A narrativa da parábola termina com esse versículo de número 8. E eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Viu, meu irmão, minha irmã? Deus está cuidando de nós. Ele vai fazer a justiça dele acontecer na sua vida, sim. E vai fazer isso no tempo correto. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Será que a gente vai ter essa paciência toda, né, para esperar? Porque o tempo de Deus não é o nosso. A maneira como Deus age no tempo dele não segue a nossa cronologia necessariamente. Segue o tempo dele, o tempo oportuno, o tempo da graça. Então, a oração da fé é aquela que vai demandar da gente um esforço muito mais intenso, um esforço muito mais perseverante de buscar ao Senhor. Para a gente encerrar o nosso aprendizado de hoje, quero deixar alguns desafios para a nossa prática de oração. Convido você a colocar em prática no seu dia a dia essas recomendações que eu vou apresentar aqui. Primeiro, retire um tempo durante essa semana para visitar pessoas necessitadas. Olha a sua volta, na sua família, sua vizinhança, na sua igreja. Tem pessoas enfermas, tem pessoas desempregadas, tem pessoas passando por processo de separação, casais se separando, tem vítima de violência, tem gente sem esperança,
Tem gente passando por angústia. Há muita gente sofrendo à nossa volta. Busque essas pessoas. Procure visitá-las. Faça isso para que você possa se oferecer como um intercessor por elas em oração. Claro, nós não temos condições de resolver o problema das pessoas, mas nós podemos orar. É o melhor que podemos fazer. Nós podemos buscar ao Senhor em oração junto com elas e nos colocarmos na brecha, como diz o texto lá de Ezequiel. Em segundo lugar, é uma outra prática importante. Convide um colega seu, uma colega sua, alguém do seu grupo de convivência, alguém que você tem amizade, para que durante a semana ore especificamente pelo seu bairro e pela sua cidade. Você pode fazer isso enquanto caminha pelas redondezas, quando está fazendo a sua caminhada saudável, ou pela manhã, ou à tardezinha. Interceda silenciosamente para que Deus haja em favor das pessoas e situações que você for encontrando. Quem caminha hoje, inclusive, pelas ruas da nossa cidade, vai encontrar muita gente precisando da nossa intercessão, precisando que a gente ore por elas. Se for possível, ofereça-se para orar pelas pessoas juntamente com elas. É um exercício. Esse é mais difícil que o anterior. O anterior é você e Deus. Esse agora, ele precisa de um deslocamento para o lugar do outro. Mas faça isso. Você vai ver que será uma experiência extraordinária de crescimento espiritual. Aproveito para convidar você a fechar os seus olhos e a falar com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por esse estudo da Tua Palavra, que nos encoraja a exercitarmos a nossa oração da fé, a oração da confiança, a oração uns pelos outros, a oração no tempo da angústia, no tempo do sofrimento. Senhor, nos ajuda a nos colocarmos na condição dos outros que sofrem, a atendermos aquela visão do profeta Ezequiel, de sermos aqueles que se colocam na brecha para que a tua bênção chegue até aqueles que precisam. Senhor, fortalece-nos, encoraja-nos, ó Deus, para que possamos fazer isso em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Eu quero agradecer sua presença aqui e fazer um convite para você nos conhecer. Nós temos nos reunido dominicalmente no bairro de Caraí. Para que você chegue lá, é preciso que haja uma autorização para que você entre no prédio. Então, se você deseja nos conhecer, entre em contato com a gente. Fale conosco, vai ser uma oportunidade boa da gente se conhecer. Olha, e eu te garanto que você vai tomar um cafezinho daqueles que sempre vai ter vontade de tomar outro. Que Deus o abençoe, que Deus lhe dê uma manhã de paz e de alegria na presença do Senhor. E um domingo abençoado junto com toda a sua família.